Uma grande vantagem do tratamento geométrico é que ele pode ser prontamente passado para uma notação tensorial, né? E por que usar essa notação tensorial? A razão é que a expressão de uma lei física por uma equação tensorial tem exatamente a mesma forma em todos os referenciais iniciais. Com isso eu quero dizer o seguinte: se uma certa lei é escrita num determinado sistema coordenado por uma equação tensorial na forma de um tensor com vários índices em cima, vários índices embaixo, igual a zero, quando eu mudo de sistema inercial para um outro, essa equação será escrita da mesma forma. Né? Vai ter um tensor linha referente a esse novo sistema linha e os índices, a equação mantém a própria forma. Por isso, quando uma lei física é representada na forma tensorial, nós dizemos que ela está escrita na forma manifestamente covariante, significando com isso que ela não muda de forma ao passar de um sistema para o outro. Uma outra característica importante da notação tensorial é que ela é bem compacta. Por exemplo, uma equação escrita nessa forma, com três índices embaixo e um índice em cima, com esses índices podendo variar de 0 a 3, cada um deles, né, ela representa, na verdade, 256 equações distintas. Isso para esses índices, tal, mi, ni, sigma, indo de 0 a 3. Então é uma notação bastante compacta. Agora, essa propriedade que eu falei inicialmente, de manter a forma quando muda de um sistema para o outro, tem uma razão de ser. Ela é assim porque as leis de transformações que levam que as leis de transformações válidas para um tensor são homogêneas. O que isso quer dizer, a gente vai ver nesse vídeo e isso mostra, e com ele a gente vai ver também como classificar os tensores e como defini-los a partir das regras de transformação que eles obedecem. Essas regras vão ser sempre homogêneas, justificando essa propriedade, mas há regras distintas e cada uma dessas regras leva a uma classificação de tensor. Então a gente vai começar com os chamados tensores contravariantes. Eu vou começar com ordem 1. Aí a gente vai ver exatamente como cada um desses termos é definido, como cada coisa aqui vai fazer sentido para a gente agora. Então o que é um tensor contravariante? Primeiro vamos pegar um exemplo que a gente está habituado com ele e vamos extrair daí uma regra que vai ser usada para a definição desse tensor. Eu estou pensando o seguinte: vamos supor que eu tenho um sistema S em que eu estabeleço ali coordenadas que eu vou chamar de U-alfa. Essas U-alfa então são U1, U2, N coordenadas que são usadas para caracterizar aquele sistema coordenado. Eu vou considerar que eu tenho um sistema S, vou chamar de S barra, no qual eu defino então N coordenadas U barra, né? U barra 1, U barra 2, U barra N. Eu posso colocar um sistema em relação ao outro, né? Então cada um desses U alfa vão ser colocados como funções dos U barras. Inversamente, cada um dos U barras podem ser colocados como função dos U1, U2, etc., dos U alfa. Então, isso é apenas eu estabeleci um sistema coordenado em S, um sistema coordenado em S barra e fiz uma relação entre essas coordenadas. Agora, vamos considerar o diferencial dessas coordenadas no sistema S, du alfa. Então, isso aqui vai ser um du alfa, du barra 1, du barra 1, porque o alfa é função de 1 barra, U2 barra, UN barra. Então, quando eu pego o diferencial, o que eu faço, né, por definição, é construir o diferencial dessa forma: du alfa, du barra 1, du barra 1, mas du alfa, du barra 2, du barra 2, mais 3 pontos, mais du alfa, du barra n,
deu barra n. A gente pode representar isso também com uma notação mais compacta, se eu escrevo assim, olha, deu alfa, vou chamar de deu barra beta, deu barra beta, e eu assumo um somatório nessa notação que está contido nesse índice repetido, beta, beta aqui. Então esse índice repetido em cima e embaixo pressupõe um somatório sobre beta. Ao somar sobre beta, ele some da equação e eu fico só com alfa do lado direito e no alfa do lado esquerdo. É exatamente a equação de cima, escrito com essa notação, que permite eu colocar de forma bem mais resumida o diferencial dessas coordenadas. Então, deu alfa, deu barra 1, deu barra 1, mas deu alfa, deu barra 2, deu barra 2 e etc. Tá? Essa é a nossa... esse é o diferencial. Mas a estrutura disso aqui é bastante sugestiva. O que eu tenho aqui é uma quantidade no sistema, que é o diferencial das coordenadas. No lado direito, eu também tenho um diferencial das coordenadas, só que no outro sistema. Fazendo a conexão entre essas duas condições, que desempenham papéis similares, cada um no seu referencial, eu tenho uma derivada, né? Essa derivada faz então a passagem de um sistema para o outro, para essa quantidade. Então eu vou extrair daqui uma regra, e sempre que essa regra for satisfeita, eu vou dizer que esse objeto é um tensor chamado de contravariante de ordem 1. Então vamos supor que eu tenha n números que eu vou coletar aqui nesse objeto que eu vou chamar de A, colocar um índice alfa nele, e vamos supor que em outro sistema coordenado ele tenha seja escrito como um objeto A barra, né, com esses n números caracterizando ele. E para passar de um para o outro, eu vou dar uma derivada que vai ser um du alfa du barra beta, como aqui em cima. Então é a mesma coisa, né, que está aqui, mas eu não preciso de diferencial de coordenadas. É qualquer coisa que se transforma dessa mesma maneira. Qualquer coisa em que a passagem do S barra para o S é feita com uma derivada desse mesmo tipo. Sempre que isso acontecer, eu vou dizer que eu estou diante de um tensor contravariante. E para diferenciá-lo dos demais, nós vamos ver, eu vou colocar um índice em cima. O A com índice em cima significa que ele é contravariante. E contravariante significa que tem uma relação entre coordenadas, entre sistemas coordenados feito por essa derivada. Tá? Aqui ele é de ordem 1 porque eu tenho apenas um índice nele. Tá? Então essa é a regra que eu vou usar para definir um certo tipo de tensor. A situação inversa, vamos supor que eu tenho um número aqui no barra agora, né? Posso pôr um índice qualquer aqui, vou pôr gama, e eu quero obtê-lo a partir de um B num sistema sem barra, né? A situação inversa aqui. Então, vamos supor que aqui eu vou chamar de delta o índice. Então, como eu construo a regra para que isso seja o que está indicado aqui, ou seja, um tensor contravariante, uma vez que tem um índice em cima, de ordem 1. Eu tenho que fazer uma regra igual a essa. Então, como é que eu faço? Aqui é sem barra, aqui é sem barra. Então, se aqui é com barra, aqui tem que ser com barra. Então, aqui eu tenho que ter um D1 barra. Esse índice alfa, ele se repete, então esse índice gama se repete aqui. Esse delta eu tenho que somar com o que tiver embaixo. É da mesma forma que esse beta fazia aqui. Então, aqui, olha, é com barra e com barra. Então, aqui é sem barra, aqui é sem barra. E esse índice se repete. Então, esse aqui também é um tensor contravariante de ordem 1. Aí eu só fiz a passagem do sistema sem barra para o sistema com barra. Aqui do sistema com barra para o sistema sem barra. Tá? E aí a gente pode ver que a gente pode ter ordens mais elevadas. Né? Vamos supor que eu tenha esse tensor aqui com dois índices em cima. Então eu quero obtê-lo a partir de um G barra, chamado de alfa e beta, com dois índices em cima. Esse é um tensor contravariante de ordem 2. É contravariante porque está com dois índices, né, em cima. E é ordem 2 porque são dois índices. Então, para eu construir a ordem 2 a partir dessa regra, basta eu pensar em cada índice isoladamente. Né? Vamos esquecer o Mi e o Beta. Né? Vamos pensar que a gente tem só o Mi e o Alfa. Como é que eu faço?
É sem barra aqui, ó. Sem barra aqui, sem barra aqui, sem barra aqui. Se aqui é Mi, aqui tem que ser Mi. E aqui eu vou ter que ter o barra, porque é barra com barra, sem barra, barra com barra. E esse índice é o que repete. Então, alfa é o índice que repete aqui. Então, se eu esqueço o ni e o beta, essa equação que eu escrevo é completamente consistente com as minhas considerações anteriores. Agora, eu esqueço o mi e o alfa e penso só no ni e o beta. E faço a mesma coisa. É um tensor contravariante, então eu ponho aqui sem barra, aqui vai ser sem barra. O ni se mantém aqui. Aqui eu vou ter a barra, porque aqui eu tenho barra, e aqui é beta, beta, e aí eu somo. Então, o que eu fiz lá para um índice, eu faço aqui para dois índices. Bom, então isso define, eu defino assim, através de uma regra de transformação entre coordenadas em sistemas coordenados distintos, o tensor de um certo tipo que eu chamei de contravariante. Mas essa não é a única forma que objetos podem passar de um sistema para o outro. Tem outras regras. Essas outras regras definem outros tipos de tensores. Por exemplo, os tensores covariantes. Então, para obtê-lo, eu vou partir de um exemplo e desse exemplo eu vou extrair uma regra de transformação. Então, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que eu tenho uma função φ, uma função escalar, que é a função no sistema S de 1, o 2, o n, etc. Vamos agora pegar o diferencial de dφ. dφ é dφ d1 mais etc. até chegar lá no enésimo. dφ dun dun. De forma compacta, então, usando a nossa notação para somatório implícito, eu tenho dφ du alfa, du alfa. Esse é o diferencial de dφ, tudo bem. Mas lembre-se que eu posso colocar introduzir um sistema S barra em que eu tenha coordenadas U barra, indo de 1 até N. Né? Então, eu vou construir agora uma derivada que vai ser o dφ du barra um certo, vou chamar de beta. Como é que eu faço essa derivada? Ora, eu divido aqui por delta U barra e passo o limite quando delta U barra vai a zero. Né? Isso significa que eu tenho em cima a derivada que eu já tinha aqui. E aqui eu vou ter du alfa, du barra beta. Agora vamos reescrever isso aqui para ver o que nós obtivemos. De um lado, eu tenho essa derivada num sistema. No outro, eu vou ter essa derivada também, olha, só que no sistema S. É o dφ du alfa. Observem que isso aqui representa uma certa quantidade expressa no sistema S e a mesma quantidade expressa, a quantidade análoga, né, expressa no sistema S barra. E quem faz a conexão entre essas duas quantidades é essa derivada aqui. Ó. Então, vou colocar aqui, ó, du alfa, du barra beta. Eu posso extrair daqui uma regra que vai ser a seguinte, olha, aqui é um objeto, vamos supor, de H, um certo sistema barra, então vou colocar barra, com o índice que eu vou colocar aqui embaixo, ó, beta. Aqui é essa mesma quantidade, então vou chamar de H, só que no índice, no sistema sem barra. E aqui eu tenho um alfa. E quem faz a conexão entre os dois é uma derivada desse tipo aqui, ó, du alfa, du barra beta. Observem que eu tenho um somatório aqui em alfa. Essa regra é diferente da anterior. Vamos pegar a anterior aqui com barra. Olha, é essa aqui que eu tinha feito. Aqui eu tinha barra e barra, sem barra, sem barra. Agora aqui é diferente. Olha, eu tenho barra e a barra aqui embaixo, sem barra e sem barra aqui em cima. E o alfa é o somatório. Então, sempre que um tensor ou uma quantidade se transformar dessa maneira entre sistemas, eu vou dizer que eu estou diante de um tensor covariante. O covariante aqui significa essa regra de transformação. E esse aqui, em particular, é ordem 1, porque eu tenho somente um índice. Se eu quiser fazer a coisa contrária, eu faço assim, ó, um H delta, por exemplo, aqui é covariante, ordem 1, no sistema S. Ele vai ser uma derivada e ele no sistema S barra, vamos colocar aqui um gama. E como que eu faço a derivada? Né?
construo essa derivada, é uma regra similar. Se aqui é com barra, aqui é sem barra. Então, se aqui é sem barra, aqui é com barra. Então, aqui é sem barra. Qual que é o índice que se repete? Esse e esse tem que repetir. E esse aqui tem que sobrar para dar o mesmo índice do outro lado. Então, essa é a regra de transformação análoga. Esses tensores são covariantes de ordem 1. Vou mais uma vez fazer um tensor, agora vamos chamar de M, que tenha dois índices embaixo, alfa e beta. Como é que a gente constrói isso a partir de um M barra delta gama? Delta gama, cuidado para não confundir esses índices. Então eu penso em cada índice separadamente. Um vai ter uma derivada, o outro vai ter outra derivada. E as duas vão representar transformações covariantes, porque os dois índices estão embaixo. Então aqui, olha, eu tenho que pôr os DU barras, porque é sem barra com barra, sem barra com barra, para o primeiro índice e para o segundo índice. Então, quais são os índices que se repetem? Aqui, ó, gama com gama, então aqui vai ser delta com delta, este com este. E aqui embaixo eu vou ter o alfa e o beta. Notem que cada índice, olha, o primeiro índice alfa, o primeiro delta e a primeira derivada. Juntos, eles representam exatamente o que está escrito aqui em cima, uma coisa exatamente análoga. Depois esqueçam os primeiros índices, pensem no segundo, beta e gama. Beta e gama, junto com essa segunda derivada, fazem a mesma coisa que essa transformação aqui de cima. Então, esse é um tensor covariante de ordem 2. Agora, eu posso construir qualquer tensor, né? Eu posso construir um tensor misto, misturando essas derivadas conforme o meu objetivo. Por exemplo, um G alfa beta, um índice em cima e um índice embaixo. Esse tensor é um tensor misto covariante de ordem 1, covariante de ordem 1, contravariante de ordem 1. Eu quero construí-lo a partir de um G barra, vamos chamar mini, no sistema S barra. Então, vou ter duas derivadas. Vamos construir uma por uma. Esqueça o segundo índice que está embaixo, vamos pensar só no índice em cima. Aí eu tenho que construir uma regra contravariante, sem barra aqui, sem barra aqui. Aqui eu repito esse índice. Barra com barra, mi com mi. Pronto, só isso. Agora eu esqueço o índice de cima, penso só no índice de baixo. E aí eu construo a regra covariante válida para a parte de baixo. Se eu tenho então um índice aqui embaixo, aqui vai ser sem barra, aqui vai ser com barra. Esse índice aqui de baixo é repetido aqui. E sobra o índice alfa, que tem que ficar aqui, né? Como eu tenho aqui, olha, alfa com alfa, beta com beta, alfa com alfa. Eu tenho uma repetição aqui, né, que é gama com gama. Aqui eu tenho ni com ni. Então, esse é um tensor misto de ordem 2. Uma vez contravariante, uma vez covariante. Tá? Essa é a nossa definição desses tensores. Então, uma vez que a gente conhece a definição desses tensores, vamos ver um exemplo que vai justificar uma notação que nós usamos para aquele invariante que desempenha um papel fundamental na nossa construção geométrica, que é o tensor métrico G-mini, escrito assim. Ora, aqui parece, na hora eu não falei, a gente não explorou esse aspecto, mas aqui eu tenho um tensor covariante de ordem 2. Aqui eu tenho um tensor covariante de ordem 1, contravariante de ordem 1. Aqui eu tenho um tensor contravariante de ordem 1. Será que é assim mesmo? Então vamos ver. Isso aqui é um invariante. Ele tem que ter a mesma forma em todos os sistemas coordenados, porque ele é invariante, né? E aí eu tenho esses tensores. Então vamos usar a regra de transformação que vai nos ajudar a passar de um sistema S para um S barra. E aí a gente vai ver a forma desse invariante no S barra. A partir dali, a gente vai obter a regra de transformação para o tensor métrico, que vai justificar o fato da gente tê-lo escrito como covariante de ordem 2, dois índices embaixo. Então, para isso, eu vou escrever as transformações de coordenadas seguindo a regra. Eu escrevi as coordenadas como contravariantes de ordem 1. Então, elas obedecem a essa regra aqui, ó. Sem barra, mi com mi. Vamos chamar aqui de dx alfa barra dx barra alfa, com barra. É assim que faz. Agora o dxni. Dxni vai ser
também é contravariante de ordem 1, então ele se transforma assim. Vou chamar aqui de beta e eu ponho aqui o beta, somando sobre beta. Então essas são as regras, dxmi e dxni. Agora eu substitui aqui, eu tenho que escrever o meu invariante, então vai ser ali, ó, gmini, só copiei. Agora eu coloco dxmi, que é essa primeira derivada, dxmi dx barra alfa, e aqui eu tenho um dx barra alfa, deixa ele aqui. O dxni que está aqui, vou escrever desse jeito. Eu tenho um dxni, dx barra beta, dx beta. Aqui tem uma barra, né? Ó, barra e barra, né? Dx barra beta. Ok. O que eu tenho aqui? Olha, vou pegar um colchete aqui só para distinguir direitinho. Como isso aqui é um invariante, no sistema barra, ele tem que ser escrito como um tensor métrico no sistema barra, chamar de alfa e beta, dx barra alfa, dx barra beta. Aqui está a essência do fato, a essência a essência do tensor do invariante. Ele tem a mesma forma, né, porque é invariante, no sistema S e no sistema S barra. Notem que alfa e beta são índices mudos, eu estou somando, e eu tenho isso escrito no sistema S barra. É idêntico a isso escrito no sistema S. Tá? Isso tem que ser igual a isso. Tá? Agora eu comparo essa característica de ser invariante, que me permite escrever dessa forma, com o que eu obtive em cima. E aí eu vejo claramente que, como isso aqui já é comum, o G barra alfa beta, ele tem que valer esse colchete. Então ele tem que ser igual a um dxmi, dx barra alfa, dxni, dx barra beta, g mini. Olha, o que eu estou fazendo aqui, olha, com barra, né? Ele tem os índices embaixo, né? Então aqui com barra embaixo, com barra embaixo, mi com mi soma, ni com ni soma, sem barra, sem barra, sem barra. Ora, essa é a regra do tensor covariante de ordem 2. Observem aqui que a gente tem coisas desse tipo, olha, covariante de ordem 2, alternado, ó, sem barra com barra, né? Sem barra com barra. Então aqui com barra, sem barra, com barra, sem barra. Fica certinho a passagem do sistema S para o sistema S barra. Isso mostra que, de fato, esse tensor escrito dessa maneira é um tensor covariante de ordem 2. Ele se transforma da maneira como nós definimos para os tensores covariantes. Então essa é a parte principal desse vídeo, identificar os tensores a partir da regra de transformação que eles obedecem e que caracterizam eles como covariantes, índices embaixo, e contravariantes, índices em cima. Essas palavras agora representam para a gente regras de transformação, né? E aí eu posso construir tensores mistos misturando essas regras.